Mas o Valu, Rafa, um balanço aí desse jogo então do Cruzeiro, dessa vitória por 2-0. Deu cabuloso na cabeça ainda bem, hein? Até que enfim, hein, Valu? Até que enfim, viu, Léo? Vitória muito importante do Cruzeiro pelo contexto na temporada, o contexto do Campeonato Mineiro. Claro, a gente não resolve as coisas dentro daquilo que precisamos de classificação à próxima fase, mas saímos numa condição muito diferente. É sempre importante lembrar, né? A vitória do domingo passado contra o Betim foi uma vitória que valeu a sobrevivência do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A vitória de hoje coloca o Cruzeiro dependendo apenas de suas forças para chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. Claro que a gente está falando isso aqui não para exaltar o feito desta vitória. A vitória ela tem o seu valor, mas não que seja um grande feito, né? O Cruzeiro chegar na última rodada de fase de classificação do Campeonato Mineiro, dependendo apenas de si. No cenário correto, no cenário ideal, no cenário até eu diria esperado, o Cruzeiro já era para estar no mínimo classificado hoje. E a última rodada ser uma rodada de cumprimento de tabela. Não é o cenário. Pois bem, dentro do cenário, que era o cenário que o Cruzeiro entrou em campo na partida de hoje, muito importante a vitória, porque esta vitória ela acaba trazendo um pouco de confiança para esse elenco. É um elenco que se ressente de questão física, de questão técnica, de questão tática, mas também de confiança. Praticar qualquer atividade é também um exercício de confiança. Então, claro, a gente vai falar muito a respeito. Os problemas do Cruzeiro não estão resolvidos com essa vitória. Mas, ora, é muito melhor você resolver as questões que precisam serem resolvidas ao longo de um tempo do que você ir construindo estes momentos em cima de derrotas, né? Então o Cruzeiro chega apenas à sua 4ª vitória na temporada em 9 jogos. Vai ser um respiro. Todo mundo com a perninha para cima. Até uma coisa, né, para a gente discutir também a respeito. Claro, nós não temos dados assim, mas a gente tem visto também nesse momento ruim do Cruzeiro, muita gente questionando o preparo físico. Olha, o Cruzeiro jogou 3 jogos com a mesma formação em 2 oportunidades em campos encharcados. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Será que um time mal preparado fisicamente aguentaria essas 2 situações tão próximas, com um jogo no meio ainda na quinta-feira? Mas muito importante a vitória do Cruzeiro, que agora volta a ter o direito de controlar o seu próprio destino no Campeonato Mineiro e vai fazer isso na última rodada lá em Patos de Minas, Rafa, contra o RT, para fechar a sua participação, e a gente espera ver um Cruzeiro muito bem lá em Patos de Minas, mas antes, claro, a gente vai falar do Cruzeiro. Agora, vitórias no Campeonato Mineiro, ok. Cruzeiro agora precisa de ir para o estágio além, quer pensar em vencer no Brasileiro. Rafa. Pois é, Valu, o Cruzeiro se colocou numa situação muito complicada no Campeonato Mineiro e hoje, através dessa vitória, acreditem se quiser, é o melhor time da competição. É o primeiro colocado geral da competição. Então, primeiro, dizer sobre o nível técnico baixíssimo do Campeonato Mineiro, né? E como todas as equipes têm demonstrado dificuldades. Como nos cabe analisar o Cruzeiro, que é o time que nos interessa, mais do que resultados ruins. Era uma equipe que vinha de performances muito ruins e de problemas repetidos, de segundos tempos muito abaixo, principalmente quando se fala de concentração, de intensidade, sofrendo gols em transições, assim, para adversários de níveis diferentes, muito frágil para se defender e, em alguns momentos, simplesmente desistindo do jogo. Vimos isso na Arena do Bairro Califórnia, vimos isso no Newton Santos diante do Botafogo e, em alguma medida, até nesse mesmo Mineirão contra o Curitiba. E hoje foi diferente. Agora, a gente precisa ponderar todas as questões que envolveram esse jogo, né? Primeiro, um gramado muito ruim, e aí a Minas Arena precisa se explicar porque recentemente renovou o contrato com o Cruzeiro, disse que deixou o gramado ok, e não foi isso que a gente viu hoje, muito pelo contrário. Choveu muito, né, Valor? A gente entende, mas um estádio do porte do Mineirão, ele precisa ter uma drenagem muito superior a essa aí, lamentável e inaceitável.
E é óbvio que isso tem um impacto no jogo. Eu gostaria de ter visto mais do Cruzeiro com a bola nos pés. Algumas jogadas que pareciam interessantes simplesmente não encaixaram, passes em profundidade que não encaixaram, e aí eu entendo que dessa vez não é demérito dos nossos atletas, pelo menos não em todas as oportunidades, porque o gramado atrapalha demais e a bola simplesmente não estava rolando, né? Ela chegava em alguns pontos do gramado e parava. E aí é um jogo marcado por circunstâncias muito específicas. É um pênalti muito no início, você abre o placar com 2 minutos de jogo, isso obriga o seu adversário a mudar a sua estratégia. O Cruzeiro faz um jogo de muito embate físico diante do América Mineiro em função desse gramado, consegue encontrar uma boa jogada e ampliar o placar ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo consegue sustentar, controlar esse jogo. O América Mineiro, muito na sua característica, né, bola parada, mas também não conseguiu ser assim tão efetivo. E chegando, finalizando a gol muito pouco no segundo tempo, né? Aliás, eu lembro de uma grande defesa do Cássio, assim, de grande nível de dificuldade no jogo inteiro. De resto, o América teve dificuldade de produzir. Então é um jogo dentro daquilo que a gente pedia para o Cruzeiro, de conseguir marcar o seu gol, de conseguir ampliar o placar, aproveitar as suas oportunidades e de conseguir se sustentar no segundo tempo, de ser competitivo no segundo tempo. Mas todo esse contexto tem que ser levado em consideração. Será que com gramado normal o Cruzeiro teria feito a partida que fez? Então, teremos essas respostas muito em breve, porque o calendário não nos permite muito tempo de descanso. Inclusive me preocupa porque a gente comentava aqui em off, né, Valo? Lucas Romero, por exemplo, saindo super cansado e destacar mais uma excelente partida dele. E assim, como coloca intensidade, como se dedica até o final, né? Importantíssimo ter um jogador com essa mentalidade e com essa disposição, esse envolvimento dentro da equipe. Mas muito em breve enfrentaremos o Mirassol fora de casa, onde raramente perde, e o Cruzeiro tem a missão de ir lá buscar 3 pontos, né? Porque é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tem o pior saldo de gols, conseguiu deixar 3 pontos na sua casa diante do Curitiba, equipe que recém subiu da Série B, então vai precisar buscar esses pontos fora de casa diante de um adversário muito desafiador. E aí a gente vai precisar ver mais evolução de performance, Valor. Porque nesse momento o trabalho do Tite, do Matheus, de toda a comissão técnica dele, o resultado é imprescindível. Sem resultado, talvez seria demitido hoje ou amanhã. Mas a coisa chegou num ponto que a gente precisa ver mais performance. Eu acho que hoje a gente viu um time que conseguiu se sustentar e ir até o final, mas eu não sei até que ponto os méritos são 100% do Cruzeiro, do jogo que o Cruzeiro fez, ou se isso foi condicionado pelo gramado, pela chuva, pelas fragilidades do adversário, por aí vai. Então eu quero colocar à prova essa suposta evolução que a gente viu hoje diante do Mirassol, que aí é um adversário muito desafiador, perdeu peças importantes, mas segue competindo demais, na sua casa muito difícil de ser enfrentado, e essa turma aí, junto do Tite, vai ter a oportunidade de mostrar, comprovar que houve alguma evolução hoje. Tomara, Valor, porque eu repito para você, não sou fã do Tite, mas entendo que o melhor cenário para o Cruzeiro é ele dar certo. A gente não precisar interromper mais um trabalho, tomara que isso aconteça, mas isso só vai acontecer se o time evoluir. Não basta mais somente resultado, o Cruzeiro precisa evoluir, precisa mostrar organização, precisa ser até muito melhor do que foi hoje. Tomara que tenha sido um primeiro passo na direção correta, mas ainda é muito pouco, a gente tem que, acho que, celebrar mais de alívio, né, Valu? Por todo momento, mas assim, pezinho muito no chão, e espero que internamente esse seja o ambiente, o clima, porque o Cruzeiro precisa mostrar muito, muito mais do que isso para se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. É isso aí, Rafa. A gente vai voltar agora ao Mineirão com ele, Léo Campos. Ô, Léo, respira que é de graça, porque o ar, depois de uma vitória, é muito melhor, viu, meu amigo? É isso, meu caro Valu. E tô com vocês nessa, né? Acredito que é muito pouco, evidentemente, para você falar assim, olha, os problemas estão sanados, né? O Cruzeiro, nesse momento, voltou a ser o Cruzeiro que a gente, pelo menos, estava com a expectativa de ver, muito longe disso, mas até mesmo no cenário que a gente estava acompanhando, conquistar uma vitória como o Cruzeiro conquistou hoje
independentemente se o gramado está favorecendo um A ou B, independentemente se é um adversário forte, se é um adversário fraco, de qualquer maneira, estava dificílimo conquistar uma vitória, marcar gols e o pior, né? É um time que dava muitos espaços também, cedia espaço ao adversário. Então, hoje a gente não viu isso, viu um time um pouquinho mais concentrado nesse sentido. E, de fato, muito pouco ainda em relação daquilo que se espera e para dizer até, para afirmar até que tá tudo certo, o Cruzeiro entrou no trilho, mas é um passo, é um começo e, evidentemente, na próxima quarta-feira vai ter que dar um passo à frente. Semana que vem contra o RT, por exemplo, também é um jogo complicado no campeonato. Cruzeiro, que coisa, né? Hoje, com essa vitória, ele chega à liderança geral aí do Campeonato Mineiro, com 12 pontos e 4 vitórias. O América fica com 12 pontos e 3 vitórias. Mas na próxima rodada precisa vencer para depender só dele, pensando em classificação. Porque o Norte tem 11 pontos. E aí vai ter esse duelo, né? Norte e América, inclusive, na próxima rodada. Enquanto o Cruzeiro pega o RT líder do seu grupo, mas está ali empatado com o segundo colocado, com 11 pontos também. Então, uma última rodada emocionante aí do Campeonato Mineiro, com certeza na semana que vem. Bom, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do técnico Tite, ao vivo, com imagens aqui na Samuca TV. Já já também a zona mista, Samuel Venâncio já está mergulhando lá por baixo para também registrar a entrevista com os jogadores, depois dessa vitória, com 2 gols do KJ. Abraçar a galera que sempre frita aqui no nosso superchat também. O Alexandre Pinto falando, segue o líder. O PH falando, todo esse passado não passa confiança alguma. Já o André Galvão tá falando de uma torcida soberba, jogo difícil, o time tá bem, atitude boas também, boa atuação. Reclamam para pedir técnicos de time pequeno. Se voltar assim, é esperança. Valeu aí, André. O Felipe Luiz fala que é resultadista, mas falta compactação e desempenho. Você corrobora com esse comentário, Rafa? Falta compactação no Cruzeiro ainda? O Cruzeiro está muito longe ainda, Léo, de ser um time compactado, de ser um time realmente sólido defensivamente, né? A gente tem que sempre contextualizar o adversário que nós enfrentamos hoje. É um adversário que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e que na temporada passada o Valentim chegou ali em agosto para livrar primeiramente essa equipe do rebaixamento à Série C. Né? Então o Cruzeiro ele enfrentou um adversário de uma prateleira abaixo no futebol brasileiro e teve as suas dificuldades. E aí é o que eu estou dizendo, eu acho que o gramado condiciona muito o jogo para as duas equipes. Foi um jogo assim muito amarrado, né, de muitas faltas, e inclusive me agradou ter visto os jogadores do Cruzeiro fazendo faltas para matar determinadas jogadas, porque há pouco tempo atrás nem isso a gente estava assistindo, né, um time muito passivo assim na marcação. Então, foi algo que eu gostei de assistir, mas é aquilo, é muito pouco ainda, é só um jogo, e um jogo num contexto de um gramado muito específico. A gente vai precisar ver outras atuações, no mínimo nesse nível de competitividade, para que a gente fale de alguma evolução. Porque pode ser também que seja algo isolado aí no tempo e espaço, e aí o tempo vai mostrar. Eu torço muito para que seja um primeiro passo na direção certa, de um time que, poxa, ainda não está perfeito, mas que está mais organizado, que está caminhando um pouco mais. Acho que mentalmente conseguiu suportar bem os 90 minutos, né? Mas também não sofreu gols, porque em outros momentos, quando sofreu gol, assim, o time desmontou, né? Desmoronou. Então, são alguns aspectos que a gente ainda precisa assistir, Léo. Mas eu acho que, dentro do que precisava para hoje, o Cruzeiro foi efetivo, fez o que precisava fazer. Eu só acho que é uma vitória que não pode mascarar todas as coisas, passar uma borracha naquilo que a gente viu nas últimas rodadas, nos últimos jogos dessa equipe, porque é muito cedo ainda. Para passar uma borracha e falar que essa equipe realmente evoluiu, a gente vai precisar ver mais, e a gente vai precisar ver mais contra adversários mais potentes, de Série A de Campeonato Brasileiro, e o desafio já começa enorme no meio da semana, fora de casa, contra um excelente mandante, que é o Mirassol. Mas achei o time mais ligado durante os 90 minutos. E quero, inclusive, aqui falar do Matheus Henrique, porque critiquei demais aqui no Regenerativo, depois da partida contra o Curitiba,
Não gostei da entrada dele, achei que piorou o time em relação àquilo que o Romero vinha fazendo e piorou muito. E hoje eu achei que ele entrou bem. Claro, erra uma coisinha aqui e ali, mas achei que entrou ligado, entrou bem dentro da função que precisava fazer. E é isso que o Cruzeiro precisa, que todo mundo que vai pisar em campo, no mínimo, entre ligado, concentrado e acertando ali passes básicos, né, de 1 metro, para que a gente consiga enxergar alguma evolução, porque era um time também que estava pecando muito individualmente e hoje acho que a maioria dos erros foram condicionados pelo gramado. O time pareceu se comportar melhor tecnicamente, apesar desse desafio. 12 mil pessoas nos acompanhando aqui no dia de jogo KTO. Você está vendo a imagem ao vivo da sala de coletiva aqui do Mineirão, hein? Daqui a pouco vai falar ao vivo aqui na Samuca TV o técnico Tite. Já também a zona mista ao vivo com imagens aqui na Samuca TV. No superchat, o Fabiano Martins está falando que o resultado é enganoso. Continuam os mesmos erros das partidas anteriores. Toque de bola excessivo na defesa e bolas cruzadas, sendo que não é o forte. Mesmos erros, Ovalu, você observa isso também, assim como o Fabiano Martins, a opinião dele aqui no superchat, toque de bola excessivo na defesa e bolas cruzadas, sendo que não é o forte. Olha, hoje o Cruzeiro, até vou olhar como terminou aqui, no primeiro tempo, o Cruzeiro havia cruzado 2 bolas na área do adversário e terminou com um total de 14 bolas cruzadas na área do América. Então, assim, um número bem mais baixo. E detalhe, né? Hoje, um desses cruzamentos acabou saindo gol. Então, conta como cruzamento certo. Tá certo que de 14 acertou apenas 3, mas um desses acabou gerando gol, que foi o cruzamento do Arroio no cabeceio do Christian, que o Caio Jorge acaba fazendo o segundo gol. Eu não considero mesmos erros, porque o Cruzeiro foi capaz hoje de conseguir sair à frente, não tomar o empate, não tomar a virada. Eu não vejo evolução no jogo de hoje, mas eu vi um time um pouco mais sólido. É um time que foi capaz de conseguir jogar da maneira também que o campo pedia. A gente tem que lembrar a situação do campo. Para mim, ela vale para as duas equipes, mas fica até difícil saber em aspectos táticos se o Cruzeiro evoluiu com relação à última partida contra o Coritiba. Então, eu vou usar o termo solidez. Foi um time que foi capaz de fazer um gol rápido. Achei que o Cruzeiro se envolveu em todas as disputas, mesmo em um gramado muito perigoso. Valu, mas isso é o mínimo que a gente espera. Os jogadores colocando o pé, se envolvendo de uma maneira intensa. Eu também concordo com vocês. Mas até no lance do próprio pênalti no Gerson, ele vai para a dividida, ele não tira o pé e sofre o pênalti por isso. E os outros jogadores fizeram, a gente viu, Romero então nem se fala, né? Milhares de carrinhos para esticar, para tentar ganhar uma dividida, Kaique, o Fagner aqui, o Christian, enquanto esteve em campo, Matheus Pereira também. Acho que o Matheus Pereira hoje se destacou até mais por tentar ajudar o Cruzeiro nessa questão de marcar, de retomada de bola. Então foi um time um pouco mais sólido e que conseguiu efetividade. Finalizou uma vez numa bola parada e depois acaba voltando e fazendo um gol também na oportunidade que teve dentro da área. Então foi mais efetivo o Cruzeiro nesse sentido. Aproveitou 2 oportunidades que lhe serviram para dar a vitória, Léo. E em nenhum momento o América ameaçou o Cruzeiro. Tem que melhorar muito a bola defensiva, a bola ofensiva parada. Tem que melhorar várias coisas, aspectos do jogo. Mas hoje é complicado, como o Cruzeiro tentou acelerar, né, algumas vezes. A gente viu o Matheus Pereira, hora dando um passe mais curto, hora esticando demais. Repito, não dá para tirar do contexto do jogo a situação do gramado, onde o Cruzeiro saiu à frente, não deu muitas oportunidades para o América e conseguiu uma vitória importante. Acho que o principal para analisar de hoje é o resultado e uma equipe que conseguiu não se desmanchar. Uma equipe que conseguiu não sofrer. Contra o Betim, mesmo naquela vitória aos 54 minutos, o Cruzeiro teve posse de bola, mas o Cruzeiro poderia ter tomado um gol quando ainda nem havia
chutado no alvo. O Cruzeiro vai chutar a primeira vez no alvo aos 34 da segunda etapa com o Wanderson. Então, assim, um pouquinho mais sólido, mas pelo menos para mim, longe de falar em evolução. Acho que o aspecto que o Cruzeiro mais ganha hoje é de um pouquinho de confiança para esse elenco, para o técnico Tite, e até, quem sabe, né, um pouquinho mais de confiança também para esse torcedor de que as coisas possam melhorar, olhando para esse jogo com o olhar que ele pede, de muitas correções a serem feitas, Léo. Tem muito trabalho ainda pela frente, com certeza. Vejamos hoje, possivelmente até uma análise, quem sabe, com o coração um pouco mais leve, né, do treinador, e ele pode falar um pouquinho mais leve, as últimas coletivas bem pesadas do Tite, ele com uma resposta muito objetiva, muito curto, não se estende muito na sua análise em função, de fato, pouca coisa para dizer, né? Então hoje talvez ele vai conseguir, com mais serenidade, com a cabeça um pouco mais tranquila, responder os questionamentos. Evidentemente, que a gente até falava aqui no pré-jogo, sobre a situação do Vidalba, né? Hoje a gente esperava ver ele como titular, não foi o caso. Daqui a pouco quero saber de vocês até sobre o João Marcelo, né? Que foi titular hoje, a defesa finalmente não sofreu gol. Era uma situação, um ponto crítico a defesa do Cruzeiro, nesses jogos, sofrendo muitos gols até agora, diferentemente do que foi o ano passado, pelo menos aquela defesa mais consistente, o início de ano do Cruzeiro, nesse quesito aí muito fraco, muito abaixo, e já vocês também analisam. A gente está vendo aí, imagem ao vivo da sala de coletiva aqui do Mineirão, daqui a pouco vai chegar o técnico Tite, mais de 13 mil pessoas conectadas aqui com a gente. Vai deixando o seu like, se por um acaso você ainda não deixou, faça isso imediatamente, igual o K, que o KJ fez aqui no Mineirão. Deixe o seu like, já fala o Tite, daqui a pouco também a Zona Mista, ao vivo com imagens por aqui. E se por um acaso você não se inscreveu, se inscreva na Samuca TV. Samuca já está de olho aí nos 500k, hein, de inscritos, então nos ajude a alcançar essa meta também. Passar aqui pelo superchat, mais mensagens por aqui. O Alexandre está dizendo, segue o líder, não sofreu o segundo tempo com resultado a favor, evolução. O Saulo falando, precisamos falar do tanto que o Romero joga, monstro. Em determinado momento, né, Valu? O Samuel até chamou a atenção aqui, tá com cãibra ali, pelo menos estava mancando um pouquinho, né? Muito sentindo essa parte física, uma entrega absurda, né? O Romero, ele parece que vai no seu limite o tempo todo, até ultrapassa um pouquinho o seu limite nesse quesito de se doar dentro de campo. Ele pode até, às vezes, não jogar bem, mas você não pode falar que faltou isso para ele, né? E o jogo teve uma característica que particularmente o Romero gosta, né? O jogo se tornou muito físico, exatamente pela questão da chuva, pela questão da drenagem hoje, muito aquém do Mineirão. O Romero, mais uma vez, entregando bastante combate, entregando muita disputa, orientação, né? A gente observa o Romero falando o tempo inteiro com seus companheiros, então é realmente um cara que o torcedor olha para o Romero e se sente muito representado, né? Pela forma que ele se comporta em campo enquanto está por lá. Terminou realmente ali com a perna com cãibras, né? Meio que manquitolando ali dentro do campo, mas entrega máxima. É um cara que a gente vai precisar demais nesta temporada também. E assim, em momentos que o Cruzeiro conseguiu realizar jogo, parece que ele e o Gerson, inicialmente falando, né? Não dá para falar que tem um entrosamento já de Romero e Gerson, porque eles estão iniciando uma caminhada de jogarem juntos agora com o Tite, desde que o Tite decidiu puxar o Gerson ali um pouco mais para trás pro jogo, no jogo contra o Betim, né? Que isso acontece, então é só o terceiro jogo, mas assim, parece que tem tudo para se entenderem muito bem. O Romero é capaz de fazer um jogo curto também, o Gerson tem tudo para ser uma dupla de volantes que pode se afinar bastante e ser bem importante durante a temporada, Léo. El Perro, sempre uma entrega de raça dentro de campo. Aqui também o Rafael Sabino, grande Rafa, tá falando assim, boa noite, Cruzeiro quebrando tabu, mas ainda não me convenceu, hein? Quero ver como vai jogar contra o Mirassol. Abraço a todos. Eu imagino que é o sentimento unânime, né? Não tem ninguém que fala assim, o time convenceu, nem teria motivo para isso, eu imagino, porque não foi uma partida assim, nossa, exuberante hoje do Cruzeiro.
criou um bocado de jogadas, um time muito eficiente dentro de campo e tal. A gente pode ponderar algumas coisas que antes, né, estavam, como aqui já falaram Valu e Rafa, estavam acontecendo. Por exemplo, é uma defesa vazada do Cruzeiro, é uma desconcentração, é uma situação de um time mais espaçado. E hoje a gente já viu um time dentro de campo, né? Porque era aquele tal negócio, muitos comentários, o próprio falou, acho que no jogo passado falou isso, né? De um time que estava se esfarelando em campo, né? Se esfarelando no segundo tempo. Então tinha ali um primeiro tempo de competitividade, mas a segunda etapa não existia. Hoje isso não aconteceu. E é claro que imagino que não convenceu assim ninguém, viu, Rafa? O Rafael Sabino que falou aqui no Superchat, mas é um passo dado. E, evidentemente, próximo jogo tem que colocar mais um tijolinho aí e por aí vai. O PH aqui também no Superchat com a gente. O Aldair José está falando que o desempenho foi ruim. E para ele, Kaique foi o melhor, sempre esforçado. Poderia comentar, porque os pontas, no momento de defender, estão fechando pelo meio. E os atacantes e laterais atacando as costas dos nossos laterais. Acho que ele fala dos adversários, portanto, né? Conseguiu captar, ô Valu? Você tem aí um desenho, como ele diz aí no Superchat, olha. Primeiro ele ressalta aqui o Kaique, para ele muito esforçado, e gostaria que a gente comentasse porque os pontas, no momento de defender, estão fechando pelo meio. Eu acho que isso tem acontecido quando algum desses pontas precisa de voltar, às vezes, para cobrir a vaga de um lateral. Porque, essencialmente, Léo, vejo os pontas fechando da mesma forma até que fechavam o ano passado. Hoje o Christian pela esquerda, com o Arroio pelo lado direito e depois o Sinisterra pelo lado direito, ali fechando como os pontas fechavam no ano passado mesmo, tá? Às vezes acontece algum tipo de inversão por conta de um lateral que foi dar um bote à frente, o ponta acaba ali fazendo a recomposição de meio campo ou até mesmo da lateral, mas essencialmente, pelo menos eu enxergo que continua dessa mesma maneira. Bom, falando do Kaique, mais uma vez, né, a partida também, por ter se tornado o mesmo aspecto que a gente falou do Romero, o jogo ficou com um campo muito pesado. E aí, caras que têm esse aspecto físico muito forte, o Kaique é assim, ganhou disputas importantes pelo alto, ali por baixo, muito firme, né? É um setor que é um setor do Cruzeiro que a gente tem um cara realmente muito sólido jogando por ali, um cara que joga muito sério, muito firme o jogo, o Kaique, e hoje foi mais uma partida dele assim, né? Uma partida de acordo com o momento do time, né? Isso é importante falar. Hoje não teve ninguém no Cruzeiro dando totó. O momento não é para isso, né? O momento não é para uma jogada mais rebuscada, todo mundo, eu acho que tentou fazer o mais simples possível em benefício do time, em benefício de buscar o resultado, Léo. Então, assim, destacar a partida do Kaique. E é isso, dentro ainda de uma coisa que você falava instantes antes, Léo, não adianta nada o Cruzeiro vencer o América e não conseguir. O Cruzeiro precisa de uma sequência sólida. Não é só vence o Betim, aí perde da maneira que perdeu contra o Coritiba. Vence o América, aí não faz um bom papel lá em Mirassol. Assim não tem construção. É como se você construísse um castelo de areia, depois viesse uma onda e derrubasse. Você está sempre tendo que construir algo. Não, você precisa de construir um pouquinho. Essa vitória hoje constrói um pouquinho, vai a Mirassol, faz um bom jogo, soma pontos e assim por diante, Léo. Quase 14 mil pessoas conectadas aqui no dia de jogo KTO, imagens ao vivo aí da sala de coletiva do Mineirão. A gente já está vendo alguns ajustes ali, né? Imagino que o treinador está chegando, daqui a pouquinho então vai falar o Tite aqui na Samuca TV. E desta vitória, imagino, para aliviar um pouquinho. O Tite, ele estava dormindo um pouco, hoje talvez vai dormir um pouquinho melhor depois dessa vitória aí por 2-0, mas pressionado, né? Detalhe que mesmo com a vitória, a gente observa aqui nos comentários, a pressão ainda é enorme para o treinador e é isso, né? Não basta hoje só a vitória para ele, no próximo jogo tem que fazer o seu time jogar bola, o jogo próximo também. Então, é um treinador que, imagino, apesar da vitória, não chega tão aliviado assim. O Vinícius Antônio
por exemplo, aqui no Superchat, já levanta a hashtag, fora Tite, Cruzeiro vence, mas não convence. Pouco exigiu do goleiro do fraco time do América, tem que jogar muito mais para vencer o Mirassol. Fala de um time que agrediu pouco o América aqui na bronca, o Vinícius. O Renato também está por aqui, tá falando que o Tite não possui sinergia com a torcida, acaba o jogo e vai direto para o vestiário. Jardim fazia questão de comemorar. Eu acho que é muito pelo próprio momento também, né? Do treinador, ele entende a bronca do próprio torcedor, ele sabe que o time dele ainda está devendo muito, então por isso eu imagino que ele acaba na própria coletiva tendo uma resposta mais objetiva, sendo mais curto ao responder, e talvez essa sinergia que o Renato fala aqui no Superchat, ele não tenha observado ainda do momento, né? É muito difícil para ele ter essa sinergia. E é aquele tal negócio, se ele não é muito efusivo à beira de campo, e a vitória hoje também, seria até estranho para mim. Por exemplo, o Cruzeiro vence, Tite sai meio comemorando aqui e tal, e se dirige para a torcida na arquibancada, e para fazer a festa, a torcida está um pouquinho na bronca ainda, possivelmente ele poderia até receber uma certa vaia aqui.